Bom, gente, vamos lá então. A gente vai continuar depois daquela palestra maravilhosa do Sampaio. Não tem a mesma eloquência do Sampaio, mas a gente vai dar continuidade aí ao ciclo de estudos, tá? A gente não pode ir focando mais Kardec e Oswaldo Polidoro. Antes de introduzir as obras do Kardec, nós vamos entender um pouquinho a vida do Kardec, né? É uma vida muito rica, é uma vida realmente que ele não perdeu tempo, né? Se a gente fala que a gente perde tempo com distrações, o Kardec não perdeu tempo com distrações. E isso foi desde o início. O seu Oswaldo também. Quem for falar do mestre, vai falar também dele. Tem... Oi? Não tem para controlar aqui? Eu vou controlando aqui, é isso? Não, não tem. Tá. Então a gente vai começar, a primeira coisa, falando um pouco sobre como é que está o Espiritismo no mundo, tá? Isso aqui é fruto de um trabalho que foi entregue por Kardec. Eu peço para desligar os celulares, tá? Foi entregue por Kardec no século XIX. Então a gente vê assim, que essa organização hoje do Espiritismo fala-se não em 33 países, mas fala-se já em 40 países, dos 192 países. A gente sabe que no mundo os contatos mediúnicos acontecem em todas as nações, tá? O que fala-se ali é formalmente declarado o Espiritismo, tá? Então assim, ele está hoje em 33 países. O Brasil é o que tem maior concentração de espíritas em todo o mundo. Por incrível que pareça, como a indicação é hoje, Cuba é o segundo país do mundo com concentração espírita. Eu também não sabia disso. Declarados são 3 milhões de brasileiros, mas se fala já em 40 milhões de simpatizantes. Vai ter o censo agora de 2010. Nesse censo eles vão ter números novos. Isso aqui é o censo de 2000. Temos mais ou menos 12 mil núcleos espíritas no país. E a doutrina cresceu cerca de 40% nos últimos 2 censos. Tem um motivo o Brasil estar mais brilhando, por quê? Foi aquela coisa que o Sampaio falou na outra reunião. Há uma pátria, uma nação designada em cada período. A vez agora, a bola da vez é o Brasil, tá? Então, há um motivo por trás, espiritualmente falando, do Brasil capitanear a civilização pós-dilúvio. Então, assim, muitos espíritos estão aqui, muitos espíritos, os médios espíritas são exportados para todos os lugares do mundo. Se você pegar hoje uma organização em termos de centros espíritas, muitos brasileiros à frente na Suíça, Estados Unidos, Japão, né? Então a gente vê assim, tem um grande número de médios aí acontecendo e fazendo do Brasil para fora. Não, foi aleatório. Não tem. Ele tinha estava na internet essas cursinhas, então eu pus, mas não tem a ver não. As bandeirinhas onde tem espiritismo, tá? A gente sabe que isso aqui é um dos últimos dados. A Federação Espírita, ela não tem, assim, estatísticas do espiritismo. Eu fui caçando isso na internet, tá? Mas as coisas têm a ver. Onde tem bandeirinha, eu até pus algumas outras. É onde tem o espiritismo hoje. E os antecessores no Brasil foram Bezerra e Chico, né? Fizeram um trabalho grande aqui também. Eu só quis mostrar isso porque, assim, uma doutrina organizada no mundo hoje vinga porque Kardec veio, tá? Em termos de organização. Antes de Kardec, informações esparsas das comunicações espirituais, que sempre tiveram. Então, não é de hoje, não foi no século XIX que começou a ter contato espiritual. Kardec fez o quê? Houve uma restauração dos contatos mediúnicos, que a gente vai ver depois, e ele organizou e codificou as comunicações. E esse é o grande mérito de Kardec. Ele restaura essas comunicações, o que facilita muito a disseminação. Porque como nós temos que consolidar o divinismo, só podia acontecer se tivesse uma doutrina organizada antes. O Kardec fez esse trabalho anterior, é um trabalho meticuloso. Então, quando a gente vai falar de divinismo hoje, a gente fala assim, espiritismo, o cara, espírita, entendo. Aí você fala um passo além ao divinismo. Então, teve que ter esse movimento que, desde o século XIV, tem restauração nesse planeta, né? Desde João Hus, desde Lutero e tal. O Kardec, ele pega, consubstancia isso e coloca em uma doutrina. Codificar é colocar em regras e leis, tá? Codifica, tá bom? Então vamos lá. Kardec são 2 vidas. 35 anos como educador. 15 anos como codificador. A gente fala assim, caramba, 50 anos ele foi ser codificador. Antes disso, ele foi um exímio cientista, exímio pedagogo, exímio linguista, poliglota.
ele tinha um domínio das ciências da época, inclusive medicina. Então, olha só, você fala assim, na época de maturidade dele, com 50 anos, ele vai se debruçar sobre essa grande doutrina, essa explosão de comunicações mediúnicas no mundo, tá? Vamos lá. Contexto social. Graças à Revolução Francesa, houve uma separação da igreja e do Estado. O São Pai falou isso na semana passada. Acabou com o privilégio da nobreza do clero, que era que mandava, fim do absolutismo, tá? E a bandeira, liberdade, igualdade, fraternidade. Nesse momento tem o iluminismo. O homem é o centro do universo, não mais Deus. E aí é a razão que impera. O que aconteceu com isso? Tirou o foco das religiões de Deus, das religiões formais, jogou no homem. O que aconteceu com isso? Pesou muito e isso multiplicou em termos de materialismo. Augusto Comte é um grande propulsor aí das ideias materialistas. O que ele falava com o positivismo? Há uma explicação positiva, ou seja, deve-se abandonar as causas, já que as verdades são relativas e aceitas quando comprovadas pelo próprio fenômeno. Abandonar as causas, isso é um tiro no pé, né? Marxismo, Marx também, nesse período final do século XVIII e XIX, e Engels, admite uma ordem inteligente existindo sem uma causa inteligente. Você vai estudar dos fenômenos em si, mas não importa a causa. Com esse cenário em que se conseguiu essa liberdade, em que na França Napoleão consegue separar o Estado da Igreja, que depois isso volta, porque nós vamos ver que depois isso vai voltar, chegou aquele momento propício, que aí Elias, já lá no plano espiritual, sob a ordem de Jesus, fala assim, vamos voltar para a França, que está no momento em que ela está sem o clero para dominar, mas ela está com um grande problema que está avançando a galope o materialismo. E aí vem o Kardec nesse contexto. Ele vai dizer depois desse momento assim, ó, o maior inimigo da religião é o materialismo, e este não tem mais cura adversário do que a doutrina espírita. O espiritismo já reconduziu ao espiritualismo numerosos materialistas obstinados, que até então haviam resistido a todos os argumentos teológicos. É que o espiritismo faz mais do que argumentar, torna as coisas patentes. É, portanto, o mais poderoso auxiliar das ideias religiosas, pois dá ao homem a convicção de seu destino futuro, devendo por esse motivo ser acolhido como benefício para a humanidade. Ele falava assim, é muito reconfortante o espiritismo, porque ele dá luz no final do túnel. Não acabou tudo aqui, a vida continua. A vida continua, há um Eldorado, há um estado maior de existência, há um estado maior de consciência. Isso me acolhe, isso me tranquiliza, porque não é só aqui. Então, para ele, tudo que ele comprovou depois é um grande estímulo para as pessoas continuarem em frente e se auto-aperfeiçoarem, tá? Então, ele fala lá na frente disso, é que eu peguei e trouxe para esse momento. Mas ele fala, há um combate duro entre o espiritismo e o materialismo nessa época, tá? Aí o Rivail nasceu aonde? Em Lyon. Vocês vão depois ver que Lyon vai ser o coração do espiritismo. O pai dele, família muito rica, muito abastada. O pai era juiz, ele nasceu de realmente uma casta intelectualizada muito forte lá. Dos 10 aos 18 anos, ele vai estudar num lugar maravilhoso que tem como pai o Pestalozzi. Quem não estudou Pestalozzi, estuda em Pestalozzi, porque é fantástico. Rousseau e Pestalozzi são humanistas. E eles apostam tudo no aperfeiçoamento pela pedagogia, é pelo método. E ele vai, o pai dele, como todas as famílias ricas da França, da Alemanha e do Brasil, mandavam para a Suíça, para esse instituto aí. Então, todas as casas, famílias ricas, mandavam porque ali era uma formação muito importante. E ali era um lugar que se misturavam ricos e pobres. Então, isso não era comum naquela época. Tinha uma divisãozinha assim. Mesmo na França, mesmo na Suíça, pobre estudando em lugar pobre, rico. Ali não. Ali tinha 150 alunos internos e eles se misturavam. E a bandeira que, sabe aquelas, quando você chega num lugar tem aquelas epígrafes, como é escrito assim na frente uma bandeirinha? Era essa. O amor é eterno fundamento da educação. Então já sensibilizava quem chegava. E ele ficou com 10 anos para lá, o Kardec. Como é que era esse castelo? Tem até hoje lá, quem for para a Suíça, para Yverdon, vai ver esse castelo. Inclusive o Espiritismo, estava comentando com a Sônia, o Divaldo, ele faz muitas palestras, já fez, nesse castelo sobre o Espiritismo. Então ele vai fazer alguma coisa na região da Europa, de algum
centro, eles estão inaugurando alguma obra, eles usam esse castelo. A entrada das crianças era livre, não havia castigos nem recompensas. Pestalozzi não queria bajulação nem medo. Ele estudava um burro lá, 10 horas por dia, incluindo ginástica, manuais de jardinagem. Olha a ciência como era integral. Mineralogia, botânica, zoologia, anatomia, história, fisiologia, química, línguas, italiano, francês, desenho, cantava nos intervalos. O Pestalozzi, ele fazia reuniões no final do dia com as crianças e pegava uns tutores para saber assim, elas estão felizes? Não importava só passar conhecimento, elas tinham que estar bem, elas tinham que estar felizes. Então, ele tinha uma preocupação de tirar, o Kardec era um dos tutores, e ele se destacou rapidinho. Ele puxava esses tutores e fazia reunião com eles. Se tinha algum problema com alguma criança, eles trabalhavam. Ou aspecto emocional, ou aspecto inabilidade de alguma coisa, não eram jogadas aí, elas eram acompanhadas de perto pelo Pestalozzi. E o Pestalozzi realmente era um fanático aí pelo ser humano, ele era um apaixonado pela pedagogia e pelo ser humano. E tem essa questão do sentimento, ele aposta muito no sentimento. Ele acha que você não cresce só com a cabeça, tem que ter o amor, tá? E aí, a filosofia do Pestalozzi, que é maravilhosa. O que ele falava? A intuição é o fundamento da instrução. A época de ensinar não é de julgar e criticar. O ensino deve seguir a via do desenvolvimento e jamais a exposição dogmática. Ele era contra qualquer tipo de dogma. Ele era protestante de nascença, mas ele não seguia, não. A individualidade do aluno deve ser sagrada para o educador. As relações entre mestre e aluno devem ser fundamentadas no amor e por ele governadas. Quem governa é o amor. Por isso que não tinha castigo. Ao saber é preciso aliar a ação. Não era só teoria também. O principal fim do ensino elementar é desenvolver e intensificar as forças de sua inteligência. A mãe é, em sua perfeição, o verdadeiro modelo, a imagem viva da educação. Isso aqui é bonito, que eu peguei um depoimento de um aluno que era do Castelo, falava assim, sua disciplina é o amor. Quando ralhava conosco, fazia-o abraçando-nos. É pelo coração que ele ia à consciência. Olha que interessante como é que foi a educação do Kardec. Isso impregnou muito ele. E ele fala muito, Rousseau falava disso, é que eu tirei Rousseau daqui, está muito grande. Rousseau, ele se baseou muito no Rousseau, Pestalozzi. E Rousseau tinha uma coisa da mãe. E ele bebeu dessa fonte também. Para ele, a mãe é essencialmente a primeira educadora da criança. Se não trabalha isso com a mãe, na escola não vai fazer muito efeito. Então, a família e a mãe tinham uma figura importante. Então, o Rivail, ele foi um grande discípulo de Pestalozzi. Ele foi um dos que mais destacaram. Com 14 anos, era tutor. Ele já ensinava para as crianças ali do castelo. E ele mostrou interesse e uma inclinação muito grande para as questões do ensino. E essa educação, que ele ficou 8 anos lá, reforçou muito o rigor pelo método, a busca pela objetividade, o caráter de livre pensador, porque o Pestalozzi, ele nunca fechou nada. Se alguém trazia alguma coisa nova para ele, ele compartilhava. Ele não queria isso. Ele tinha, assim, ojeriza a coisas prontas. Ele falou, vamos raciocinar junto. Então, essa questão do livre pensador, que ele apareceu depois com Kardec. E Kardec só foi lá quando lançou o livro dos Espíritos, Kardec. Até então era professor Rivail, tá? Não tinha esse nome Kardec. Aos 18 anos, o Kardec já tinha os diplomas de instituteur, que é um grande diploma naquele momento na França, e chefe de instituição, que é direção escolar. Ele lança o primeiro livro dele, chamado Curso Prático Teórico de Aritmética, para professores e pais, em 2 volumes. Ele era preocupado, o Kardec também, em tornar muito fácil o ensino para a família ensinar para os filhos. Não era só um cara que fazia uma coisa pensando no governo. Ele ajudou muitos governos também, mas ele fazia uma coisa muito didática para ajudar. E como é que era essa aritmética para crianças? Tratava de raízes, logaritmos e operações matemáticas, ao qual, após cada explicação, apresenta exemplos. Não era só você ensinar teoria, casava tudo com a prática. Mesmo os livros didáticos que ele fazia esses livros, né? A objetividade, característica do método pestalozziano, prendia a atenção das crianças. As crianças, ele falava, devem demonstrar todas as verdades. Só quero que creiam naquilo que pode ser demonstrado. Kardec falava, o Rivail falava isso já nos manuais de pedagogia, de gramática, de linguística para as crianças. A gente começa a ver tudo isso e fala assim, quanta riqueza, não? Aí,
E esse curso prático e teórico de aritmética esgotou. A gente começa a ler mais a obra e fala assim, foi um sucesso na época, porque era muito simples de entender. O seu Oswaldo falando com a gente, ela falava muito bem português, o Oswaldo, né? Porque foi a vida dele anterior na França. E ele tinha uma preocupação muito grande de ser muito didático também. E ele dava um grande valor para os professores. O que ele falava bem dos professores. Começa aí a sua grande missão de educador. Com uns 20 anos, o Kardec começa o Rivail, começa um grande destaque na França como educador. Quais eram os princípios pedagógicos de Rivail? Cultivar o espírito natural de observação das crianças, e ele falava muito com as crianças, dirigindo-lhes a atenção para os objetos que as cercam. Cultivar a inteligência, observando o comportamento e que habilite o aluno a descobrir por si mesmo as regras. A gente fazia, eu que fiz caminho suave quando criança, não tinha nada disso. Era decoreba mesmo. Proceder sempre do conhecido para o desconhecido. Olha a lógica. Você vai do conhecido para o desconhecido, do simples para o composto. Nunca é diferente. Nunca vai do abstrato para o concreto. É do concreto, você tem alguma ideia de matemática, que ele fazia isso. Também é uma ideia muito racional, muito positivista. Evitar a atitude mecânica, levando o aluno a conhecer o fim e razão de tudo que faz. Quer dizer, fazia pensar. Conduzir ao palpar com os dedos e com os olhos todas as verdades. Isso aí, ele era muito positivista. Muito positivista. Só confiar a memória aquilo que já tenha sido aprendido pela inteligência. Isso é uma sacada excelente para a gente. Nunca vai ficar desatualizado isso. Só memoriza aquilo que de fato você aprendeu. E a vida é assim, né? Se você não aprendeu, você só decora, você esquece depois que você não entendeu de fato, né? Então, esses eram os princípios que norteavam toda a coleção de livros que ele vai lançar na área de pedagogia, tá? Então, em Paris, ele é o grande divulgador do Pestalozzi. Pestalozzi é observação. Escreveu 8 obras no campo da educação. Quais foram as obras que escreveu? Plano proposto para o melhoramento da instrução pública, curso teórico e prático de aritmética, gramática francesa clássica, manual para exames de capacidade, soluções racionais de questões e problemas de aritmética, catecismo gramatical da língua francesa, programas de curso ordinário de física, química, astrologia e fisiologia. Ele era um faz-tudo, porque ele dava muita aula dessas outras ciências aí. Ditados normais dos exames da prefeitura e da Sorbonne, acompanhados de ditados. Ele não ficou só nesses livros não, mas esses foram, muitos deles, o básico, adotados pela educação francesa. Muitos desses livros, eles foram adotados pelo governo francês e alemão, tá? É assim, bacharel em letras, ciência e profundo conceito da medicina. Vários livros, uns falam assim, que ele fez medicina. Outros falam assim, ele é um profundo conceito da medicina, mas ele entendia. Então, ele não fez curso superior de medicina. Poliglota, francês, alemão, inglês, holandês. Ele inaugurou sua escola de ensino primário, lançou uma escola de ensino técnico e ele sempre teve um cuidado na maneira como ele conduzia as coisas. Então, ele era muito pai dos alunos dele. Ele não era um cara só que jogava, um cara intelectualizado, que só resolvia contas. Ele tinha uma simplicidade e um cuidado com os alunos dele. Chamava os alunos de meus amigos. Eu achei tão bonitinho isso. Ele tinha um carinho muito grande. E ele oferecia instrução escolar e preparava os alunos para a realidade do mundo externo. Tinha uns conselhos que ele dava que eu separei, que eu achei legal. Para a gente ver, quando o espírito é grande, mesmo ele não era médium, não tinha consciência da missão dele, mas é o que ele já fazia. Como hábil jardineiro, esse aqui é um discurso de final de ano, nesse estudo que ele dava aula. Como hábil jardineiro, o professor deve conhecer o terreno que semeia, pois o espírito da criança é um verdadeiro terreno, cuja natureza é preciso estudar. E assim como o talento do jardineiro não se limita a saber colocar plantas na terra, assim o do professor não se limita a fazer aprender os rudimentos. O professor era como se fosse um formador do caráter do aluno. Ia muito além do que só você ensinar aquela gramática, aquela matemática, né? E ele falava isso no final do ano para pais e professores lá. Ele publicou, com 24 anos, o plano proposto para a melhoria da educação pública. E foi esse aí que foi para o parlamento francês. Defendia, olha como ele era arrojado. Que a pedagogia devia ser uma ciência, porque não era considerado como tal. A mãe ensinava em casa, era muito rudimentar esse ensino ainda, poucos eram sabedores, e ele tinha uma preocupação com a educação de crianças pequenas.
e ser estendido às mulheres. E ele condena muitos castigos corporais aplicados às crianças. Ele foi um cara muito vanguardeiro, porque ele já estendia esse trabalho de pedagogia para as mulheres, que era muito homem que fazia, e o castigo para as crianças, o Rousseau combatia, Pestalozzi combatia, e ele combate também, porque era palmatória, aquelas coisas assim. Tive, inclusive, saiu uma matéria há pouco tempo falando de castigo corporal, vocês ficaram sabendo. Castigos lá na Alemanha, escola católica. Castigos agora, há pouco tempo, assim, castigos de surra em aluno. E ele era contra tudo isso, né? Ele casa-se com essa Amélie Gabriele, que era muito também rica, professora, e ele estimula muito ele nessa função de impulsionar ele na carreira de magistério. Ele, como todo ser humano, passa por uns reveses financeiros, ele vai ser contador de algumas empresas, ele dá na aula dele aquela pingadinho de aula de química, física, guarda livros. E aí, por que ele renunciou ao magistério? Porque o Luiz Napoleão Bonaparte, quando ele assumiu depois que veio Napoleão, veio outro rei e veio o Luiz Napoleão, ele assume todo o catolicismo. O catolicismo sempre assim, é uma entidade, uma instituição muito presente. Você consegue deixar ela um pouquinho de lado, mas logo mais vem alguma escorregada sua, ele pega, ele reassume. Os governos, o Napoleão era muito forte contra o catolicismo, outros já eram muito favoráveis. E ele submete o ensino laico às congregações católicas. Aí minou Kardec, tá? Ele torna-se um subordinado sacerdote, ele não aceita isso. Depois de 30 anos, ele abandona o magistério e presta serviço de contabilidade para viver. Ele teve a coragem de largar isso. Mesmo sem a visão espiritualista que queria ter, ele era contra dogma. Então você vê assim que o Rivail tinha já uma natureza espiritual muito clara do que ele queria e que ele não queria na vida, em termos de filosofia. Ele bebeu muito no Pestalozzi, mas ele era realmente contra qualquer tipo de dogma, tá? Ele era... Então ele pega, ele larga um trabalho maravilhoso que ele fez e vai fazer um trabalho mais picadinho, né? Mais pulverizado. Essa missão agora, ele era uma missão educador, o codificador também é educador, mas é que agora muda de figura um pouco. 50 anos, ele é um eminente cidadão francês, educador e pedagogo. Uma grande reputação ele tinha. Ele sofreu uma grave perda de visão e foi curado por uma sonâmbula. Você começa a pegar todos os livros do Kardec, você vê assim, fala muito em sonambulismo. O que é sonambulismo? É aquele fenômeno de transporte. Você deita, dorme e você se transporta. Tinha muito disso. Aí, esses fenômenos, nós vamos ver depois que desde os 19 anos, ele já estudava magnetismo animal. Ele já cria, ou ele tinha confiança, de que você pode transmitir fluidos magnéticos. Você transmite um fluido, era fluido. Então ele falava assim, fluidos podem mover objetos. Ele bebia nesse cara que é o mesmo. Então esse magnetismo era muito usado para cura, e ele estudou isso com 19 anos. Isso foi guardado com ele, mas ele teve conhecimento já disso, do que era magnetismo e o que era sonambulismo. São dois pontos importantes da juventude de Kardec, que ele vai estudar bem isso aí depois, tá? O primeiro contato dele foi, ele estava com 50, 51, e ele começa a falar das mesas girantes, de um amigo magnetizador, o senhor Fortier. É muito comum falar magnetizador, né? Magnetizador, o que é o cara? É o cara que vai quase hipnotizar você, é um cara que vai colocar as mãos sobre a sua cabeça. É muito interessante, já ver depois algumas imagens. Disse ele, eis o que é bem mais extraordinário, não apenas se faz girar uma mesa, como também se consegue fazê-la falar. Pergunta e ela responde. As mesas falam. Nós vamos ver agora esse fenômeno. Responde Rivail. Só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Como se você pudesse sair, né? Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais em conta a carochinha. Ele tinha já contatos com esses magnetizadores, ele já andava, perambulava e tal. Só que esse fenômeno das mesas girantes, nós vamos ver, ele vai explodir daqui a pouco. Primeiras inquietações dele. Encontrava-me diante de um fato ignóbil. Isso aqui eu peguei todas aquelas imagens da época, tá? Mesas que voam. Vocês imaginam estar num lugar que as mesas voam, cadeira voa? Você fala, meu. Encontrava-me diante de um fato ignoto, contrário aparentemente às leis da natureza. Olha que interessante.
e que minha razão não aceitava. Experiências procedidas em presença de pessoas honradas firmavam-me na possibilidade de um efeito meramente material. Ele vai falar do magnetismo. Um ano depois, primeira vez ouvi dizer de um amigo que os fenômenos eram provocados pelos espíritos, foi em 55. Cresceu o seu ceticismo, mas as comunicações espirituais também cresciam pelo mundo. Ele ficava desconfiado e ele ficou até o final, viu? Não pensa que ele teve aquela intuição, que aflorou. Ele era muito cético, muito positivista, Kardec. Com tudo isso, foi um ano depois que ele voltou sobre assuntos porque os amigos puxavam ele. Não foi assim, eu vou lá porque eu tive uma identificação. Os amigos que eram toda essa roda aí, sonâmbulos, magnetizadores, eles falavam, pô, Kardec, mas está acontecendo uma coisa lá, vai lá ver, vai lá ver, vai lá ver. Um ano depois que ele vai começar a estudar um pouco isso. O que era no mundo isso? Olha só, 1661. Na Alemanha, na casa fulano de tal, surgem as primeiras manifestações de espíritos batedores. Em 88, em Paris, o médio Jacques realiza suas fatídicas premonições sobre os destinos na França, da Revolução Francesa. Em 95, o conde Alessandro, na Itália, médico clarividente, torna-se a última vítima da pena de morte pela Inquisição, depois de uma longa trajetória na corte. Em 1926, na Alemanha, a médium começa a ser estudada pelo Dr. Kerner. Nasce em Blumengrove o médium, esse médium aqui, ó, esse cara, nessa época, foi um grande médium americano. Tudo isso para mostrar o seguinte, pipocava pelo mundo das comunicações, tá? Foi proposital? Foi. Houve debatido de dons? Teve. Kardec estava no mundo, Kardec era um cara preparado, sem saber, ele era muito preparado, o mundo estava explodindo de comunicações. Plano espiritual? Sim. Várias correntes espirituais faziam coisas, fenômenos tangentes. A gente fala assim, pô, mas eu nunca vi. Alguém viu aqui uma mesa levantar? Eu nunca vi. Naquela época só tinha isso. Eram coisas grosseiras, de efeitos físicos para chocar. Chocar o Kardec, inclusive. Tinha que chocar. Então, assim, na Alemanha, essa média, esse cara aqui, Jackson Davis, ele fazia transporte, falam, não sei se é verdade, físico, ele se transportava, ele se desmaterializava e aparecia em outro lugar. Ele era clarividente, vidente, psicógrafo, ele tinha tudo quanto é. Ele foi estudado pelos médicos na época, nessa época aqui. Ele foi o precursor das irmãs Fox. Então, isso tudo aqui, vocês verem que estava cutucando ali a coisa para acontecer. No Brasil nasce o Bezerra de Menezes. Na Escócia, o pastor registrou um surto mediúnico, onde os adeptos falam diversas línguas, semelhante ao episódio do Pentecostes. Então, assim, no mundo pipocava dons mediúnicos. E dons, fenômenos físicos tangentes, tá? Não era pouca coisa, não. Nós vamos ver umas fotos aí. O caso das irmãs Fox foi o mais famoso deles. Alguém lembra dessa história? Elas eram 3 irmãs e elas moravam numa casa onde tinha morrido uma pessoa. E elas estudavam de noite e ouviam pancadas. E elas, com o tempo, elas foram para a televisão, não sei o quê, elas começaram a ver, elas viram umas sacadas muito boas. Elas imitavam as sequências batidas e começaram a estabelecer um código com o espírito. Esse cara, ele foi assassinado pelos moradores e colocado numa parede, dentro da casa, um lugar que ninguém sabia. Ele contou para elas. Elas foram lá e falaram assim, abre aqui. Abriram, acharam restos mortais. Ainda acharam que assim, pô, passou muito tempo, isso aqui é de homem mesmo. Ainda ficaram desconfiados. Mas elas levaram depois para lá. Outros familiares foram comprovar que isso era verdade. Elas fizeram um código A, B, C, D, E. Viraram uma celebridade, foram muito atacadas. Todo mundo tinha dom mediúnico, até hoje a gente vê que o pessoal ainda, um pouco menos, mas a gente é atacado. Coisa do diabo ainda passava naquela época. Então elas foram para shows, elas foram expostas, fizeram coisas, elas levitavam mesas. Elas impunham a mão, a mesa levitavam. Vinhos tinha fio embaixo. Assim, fizeram de tudo para ver se eles conseguiam constrangê-las, e aquilo não era verdade. E era verdade, ó. E as pancadas eram capazes de responder com inteligência as perguntas. Isso aqui, ó, a gente sabe que infelizmente começaram a cobrar pelo serviço. Hoje, nos Estados Unidos e na Europa, é muito comum cobrar. O Brasil também cobra. É que a gente tem que ter preceito, cultivar a revelação em cima da lei. Mas que não é uma coisa inusual cobrar
do homem único nesse planeta? Não é. Então, naquela época já tinha isso. Ficou isso para algumas... Na França hoje, eles formam aquelas cabaninhas de quiromantes e faz isso ainda hoje. O pessoal faz essa quiromancia e cobra. Então, tem essas coisas. Mas elas foram um fenômeno na época. E aquele cara, o Jack Davis, ele previu o que ia acontecer com elas. As mesas girantes é um fenômeno mundial. Não foi só nos Estados Unidos, tá? E elas tornaram-se um fenômeno e era uma diversão elegante das elites. Então, assim, eu na minha infância, eu lembro disso, que eu falava assim, vamos brincar de copo? Tinha essas coisas, a gente criança. Naquela época era febre, no século XIX. E aí, assim, aconteceu isso na França, aconteceu na Alemanha, aconteceu isso em tudo quanto é canto. O Rivaí, no começo, olhava que era uma ação dos fluidos magnéticos, ele ainda não tinha... E ele ficou algum tempo frequentando essas orações para saber como é que era. Olha só, levitação de uma mesma residência de Camille Flammarion. Flammarion foi um grande discípulo do Kardec, em 1898. Levitação de um bandolim em 1901. Mas é engraçado que a gente começa a ver como há uma inteligência grande por trás disso, porque tudo está sendo programado para chocar mesmo, né? Isso acontece hoje, acontece. Tem sessões aqui da federação que tem... Como é que se fala? Você tem a... materialização. É que eu nunca vi, mas tem sessão que faz isso. Tá? Esse aqui é outro exemplo muito... esse é praticamente o magnetismo nos Estados Unidos. Um sonâmbulo e um magnetizador. O que é isso, gente? Jesus impondo mão nas pessoas. Olha aí, ó. Como é que se falava naquela época? Falava-se um sonâmbulo que tem essa capacidade de fazer transporte, sair do corpo, e o cara que magnetizava ele impunha as mãos. Olhava, falava umas palavras. Então, esse aqui é o típico caso do século XIX, tá? Uma lesão do espírito também, tudo naquela época acontecendo. Mas isso aqui é muito falado pelo Kardec. Magnetismo e sonambulismo é muito falado pelo Kardec. Ele vai lá estudar os fenômenos. Foi como racionalista, estudioso, não quase, um positivista que Rivail começou a estudar as mesas falantes. Porque às vezes giravam, ele falava assim, não, magnetismo faz isso, fluido animal faz isso. Falar, se elas falam, eu vou ver o que é. Porque movimentar, ele fala, não, movimentar cabe. Há uma explicação científica. Falar, não. Uma noite de maio, reunião aconteceu na casa de uma senhora, foi a primeira vez que ele tem esse contato. Um fenômeno. As mesas não só giravam, como batiam no chão e se moviam. Parecia indicar letras com pancadas no chão e, quando interrogadas, moviam-se para a direita ou para a esquerda, tentando comunicar sim ou não, em condições que não deixam mais de qualquer dúvida, que ele falava. Entrevi naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei. Isso aqui é importante, uma nova lei. Que tomei para mim investigar a fundo. E aí tem alguma coisa que ele fala aqui, Foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios de espiritismo, menos ainda por efeito de revelações que por observação. Apliquei essa nova ciência, como até então eu tinha feito, um método da experimentação. Nunca formulei teorias preconcebidas. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências. Aí, diferença dos materialistas. Dos efeitos, procurava remontar as causas, pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspeção, e não levianamente. Ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. A gente vê claramente aí essa questão de ele procurar as causas dos efeitos. Tá? Ele ainda não tinha clareza, mas pela lógica, assim, se há um efeito, tem que ter uma causa inteligente. E aquilo que ia virar futilidade, salão dos ricos, ele começou a estudar com mais vagar. Aqui, rigor no método. Em reuniões na casa da família Baldin, ele tinha um grupo de amigos, e que eram muito amigos dele, gente de 25, 30 anos, que tinham fazendo essas reuniões. Então ele elegeu algumas pessoas muito que ele confiava, que tinha uma reputação, uma honradez, começou a frequentar a casa das pessoas. E ele passou a não apenas ir lá e ouvir, ele começou a levar algumas perguntas metodicamente preparadas
para ele fazer. Essas perguntas eram respondidas pelos espíritos com precisão, pipi. Só que, quando ele tinha dúvidas, ele pegava, quando ele tinha dúvidas, ele fazia a mesma pergunta para vários, vamos ver depois, para vários grupos. Então, assim, ele ia na casa dele e via que tinha uma resposta que ele não estava certo, não tinha uma lógica, não tinha uma argumentação forte. Ele fazia a mesma pergunta no outro centro, para um outro grupo de espíritos. Queria saber a resposta. Aí ele, em outro centro, com um grupo de médiuns, fazia a mesma pergunta. Então ele fazia 10, 12, 15, a mesma pergunta para vários grupos, para saber se a resposta batia. Aquilo que batia de tudo, aquilo foi bom. Então, está tendo uma repetição dessa ideia, vamos ver se tem fundamento. Então, não era só o que o Espírito falava e ele aceitava. Essas médiuns, elas escreviam sobre mardósia, aquela cestinha de bico, sabe? Que tinha a atuação das pessoas. Por isso, a gente vai ver depois na evolução, no livro dos médiuns, ele vai falar muito das maneiras como você pode fazer esse trabalho de psicografia. Teve essa questão da cesta de bico, mas teve também depois a própria mão do médium que ia escrevendo algumas coisas. Mas ele queria ter a certeza que não havia uma intervenção das ideias do médium nesse processo, tá? Quais foram as constatações dele? Que as mensagens eram efetivamente manifestações inteligentes produzidas pelos espíritos dos homens que deixaram a Terra. Então, assim, era gente desencarnada, era espírito que não habitava mais a Terra e que era uma manifestação inteligente. O segundo, havia uma existência do mundo fora o físico. Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos não sendo, isso aqui é importante, isso vale para a gente até hoje, não sendo senão almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau de adiantamento e que a opinião deles não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Por isso, levou a ser muito mais criterioso. Ele falava assim, acho que aqui na frente ele fala, era um mundo novo, espiritual, que se descortinava para ele. E é um mundo, como se fosse assim, vários países, plano espiritual. Ele ia entrevistando um, entrevistava outro. Mas assim, o cara do México, o cara da Guatemala, o cara da África, como é que vocês vivem? O que vocês fazem? Então, ele vai falar isso depois. Era um mundo novo que se abria e que ele entrevistava os espíritos. As comunicações permitiam arribar e conhecer o estado do mundo invisível e seus costumes. Vi logo que cada espírito, em virtude da sua posição pessoal e de seus conhecimentos, me desvendava uma face daquele mundo, do mesmo modo que se chega a conhecer o estado de um país, interrogando habitantes, habitantes seus, de todas as classes, não podendo um só informar-nos tudo. Olha que interessante. Ele falou, putz, cada um está num lugar, cada um vem de um canto, cada um tem um nível de conhecimento. Por isso que ele era muito criterioso. Isso vale pra gente, porque assim, não é porque o espírito comunica que é autoridade. Isso é muito atual pra gente. A gente fala assim, comunicou, todo mundo faz assim, Não. Ele falava de discernimento do espírito e Jesus já falava isso antes. Não é que comunica que tem autoridade. Tem que ter autoridade moral, né? Então ele falava assim, é um mundo novo que está se abrindo. Imagina para ele que era um positivista, ver tudo esse cenário sendo descortinado. Quase desistiu. Ele fazia as análises, as comunicações com os espíritos para conhecimento pessoal. Quando ele teve esse contato, e um ano depois ele voltou a falar com esse pessoal, não lá ver o fenômeno das mesas que falam, ele anotava, fazia pergunta, mas era para o conhecimento pessoal dele. Ele não tinha intenção ainda de fazer uma coisa assim, para o mundo todo. Ele tinha outras preocupações, e ele quase desistiu, se não fossem os amigos magnetizadores dele. Esses amigos pegaram 50 cadernos, com anotações dos últimos 5 anos de acompanhamento das comunicações. Tudo bagunçado. Era um trabalho exaustivo e ele ia recusar quando recebeu a comunicação do seu espírito protetor. Então, assim, ele fazia porque ele falou, realmente tem, mas estava num círculo ainda dele de avaliação e muito individualizado ainda. Quando ele começa a receber esses que não era à toa, receber um volume desse tamanho para analisar, quase ele começou isso aqui vai ser a base para o livro dos espíritos. Ele fala, caramba, ele falou, é muita coisa para analisar e eu preciso me envolver com isso. Eu tinha outras atividades, ele tinha, como professor. Aí eles vão ver o que vai acontecer aqui agora. Ele recebe a missão do Espírito da Verdade.
Em 56, 11 meses depois da primeira visita, Rivera recebe uma mensagem do Espírito, guia espiritual, denominado A Verdade, que o informa que deveria reunir e publicar os ensinamentos obtidos. Confirmo o que foi dito, mas recomendo discrição se quiser sair bem. Por que discrição? Porque a igreja ainda estava mandando bala, assolando. Tomará mais tarde conhecimento de coisas que agora o surpreendem. Não esqueças que pode triunfar, como pode falhar. Nesse último caso, outro te substituiria. Porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Olha a profundidade disso. A gente fala assim, Deus depende dos homens, a gente desempenha funções, mas não importa o nome. A gente desempenha funções. Quando você desencarna, você fala assim, até aqui na mesa, quem é o Espírito? Você fala, não importa meu nome, importa a função que eu venho. A função dele era maior que ele. Alguém tinha esse trabalho grande de codificação. Prepararam ele. Vocês viram como ele foi preparado? Agora, se ele podia falar não também, não podia? Podia. Porque não aceitam na cabeça de um homem. Ah, você falou não acabou a doutrina? Não, não acabou a doutrina. Vai ter que vir outro. Mas olha que importante advertência para nós. Ele assume o papel de codificador. Depois de tomar ciência da sua missão, ele começa a organizar o material que recolhia nas reuniões. Ele faz uma análise acurada, como eu falei para vocês. E ele passa nas reuniões, quando ele estava presente, elas tinham um caráter muito diferenciado. Porque antes ele ficava meio escondido, fazia o trabalho dele, anotava tal. Quando ele assumiu a posição agora de fazer um trabalho de doutrina, ele chegava nas reuniões que eram de pessoas muito abastadas. E ele fazia perguntas muito inteligentes, ele começou a comandar alguns trabalhos. Ele mudou a posição dele. De início eu não visava senão a minha própria instrução. Depois, percebendo que tudo aquilo formava um conjunto e assumia os contornos de uma doutrina, tive a ideia de eu publicar para a instrução de todos. Essas mesmas questões foram as que, paulatinamente, desenvolvidas e completadas, constituíram a base do Livro dos Espíritos. Então, ele começou um caráter mais científico às reuniões, tá? Chegavam às mãos dele mensagens vindas do mundo, porque ele era um cara muito conhecido, né? Ele era um professor, ele não tinha nome de Kardec ainda, mas um cara muito conhecido. Trabalhou com mais de 1000 grupos de médiuns em várias partes do globo. Olha só, numa época aí das 3.600 comunicações mediúnicas, só consideram publicáveis menos de 300. Olha o trabalho que ele... Era um trabalho exaustivo dele, porque ele lia tudo, ele respondia cartas, ele dava suas aulas ainda. Era um trabalho que consumia ele. Elas me perguntavam para que servem as comunicações dos espíritos, já que não sabem mais do que os homens. Respondemos que elas servem primeiro para provar que os espíritos existem. Isso aqui é uma coisa importante, ó. E, consequentemente, a imortalidade da alma. Segundo, para nos ensinar onde eles estão, o que são, o que fazem e em que condições alguém é feliz ou infeliz na vida futura. Isso aqui, ó, ele falava assim que era uma grande bênção, uma grande felicidade humana, descobrir para que nós estamos fazendo aqui. Fala assim, se você não sabe o que está fazendo aqui, como é que você pode ser feliz? Como é que você pode confiar na vida se você não sabe o que vai acontecer depois? Essa visão macro, ele acha que resolve os grandes problemas existenciais do homem. Então, graças a isso aqui, ó, isso aqui é a essência. Você é imortal, você é responsável, você vai ser feliz ou não de acordo com seus atos, e ele vai provar isso pelas comunicações espirituais, tá? Uma dó que dá é que tem perigo a missão dele, né? Ele fala assim, quais as razões me fariam fracassar? Porque assim, não é fácil, uma época ainda dogmática, a igreja ainda estava mandando bala, mandando fogo, nós vamos ver aqui na frente. E ele fala assim, esse Espírito da Verdade fala assim para ele, a missão dos reformadores é repleta de obstáculos e perigos, a tua é áspera. Imagina se eu ouvir isso, a tua é áspera. Aviso-te, porque é ao mundo todo que se trata de agitar e transformar. Não acredites que te seja bastante publicar 1, 2 ou 10 livros e estar sossegadamente na tua casa. Olha só. Não é necessário que te mostres no conflito. Ódios terríveis estão assolados contra ti. Implacáveis inimigos tramarão a tua perda. Estarás sujeito à calúnia, à traição, ainda dos que te parecem os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Desfalecerás mais de uma vez ao peso da fadiga. Para tais missões não é suficiente a inteligência. Isso aqui é importante, ó.
Antes de mais, é preciso agradar a Deus com a humildade, a modéstia, o desinteresse que abate os orgulhosos e presumidos. Isso aqui é. Porque ele era um cara de uma estirpe muito alta, muito intelectualizado. Mas, advertem ele, não é só isso, também tem que ter isso. Vê se tua missão está sujeita a condições que dependem de ti. Porque a gente vai ver assim que no livro dos médios, que vai ser estudado aqui, quão é importante para um médium, para quem toma contato com o plano espiritual, você usar a inteligência, mas você não se arrogar como dono da verdade. E ele vai colocar muito isso nos livros dele, posteriores, de manifestações espirituais, e também na dos médiums. E aí, sabe o que é bonitinho? Porque 10 anos depois ele fala isso, ó. Fui alvo do ódio de implacáveis inimigos, da calúnia, injúria e inveja. Tem sido publicados, isso foi 10 anos depois, publicados infames liberais contra a doutrina espírita. Tenho sido traído por aqueles em que mais depositava confiança. A Sociedade Espírita de Paris fez um foco de intriga. Afirmaram que os que seguiam o meu partido eram assalariados por mim com um dinheiro que arrecadava no espiritismo. Isso aí, gente, ele fez viagens e viagens na França, na Alemanha, para explicar de onde vinha o dinheiro. Derrubou muito ele, assim, ele ficava muito... Mais de uma vez faleci ao peso da fadiga. Aí ele fala assim, contudo, graças à proteção e assistência dos bons espíritos, que incessantemente me têm dado prova de sua solicitude, sou feliz por reconhecer que não experimentei ainda nenhum instante de esmorecimento, nem desânimo. Prossegui minha tarefa com o mesmo ardor, sem me preocupar com a maledicência de que me faziam alvo. Ele foi, a vida, esses 15 anos, como Kardec, ele pastou um bocado. Ele realmente era, crítica de jornais, a Revista Espírita foi um órgão que ele criou, uma revista, circulava por todos os centros mediúnicos do planeta, distribuía. Ele tirava do bolso dele. E as ideias espíritas ele conseguia passar nessa revista. Essa revista foi acabada, exterminada por outras religiões, pelos clérigos, eles faziam horrores, publicavam nos jornais críticas a trechos dessa revista. Então ele foi muito combatido, Kardec. O livro dos Espíritos, 2 jovens, elas foram encarregadas de ajudá-lo nas questões dos Espíritos. Então aquilo que ele fazia, ele recebeu várias comunicações que foram transformadas no livro dos Espíritos. Ele fazia perguntas aos Espíritos. Olha o que ele perguntava. Poderíamos dizer que Deus é infinito? E a resposta, definição incompleta, pobreza é a linguagem dos homens, insuficiente para definir coisas acima de sua inteligência. Ele ia perguntando para o Espírito. Aí ele perguntava aqui, perguntava ali, até consolidar no livro dos Espíritos. Ele fez a revisão necessária, separou da sequência lógica, emendou. Ele estava na casa dele trabalhando, ele ouvia pancadas, mas ele não via, ele não era médium. E aí, no dia seguinte, ele na reunião falava assim, olha, eu ouvi pancadas, quem falava era você? Aí o Espírito incorporava e falava assim, era eu mesmo, eu queria falar com você. Por quê? Porque aquele trecho que você está escrevendo, a 30ª linha, não está bom, reveja. Ele era muito orientado pelos Espíritos. E ele chegava na casa dele, olhava e falava assim, não está bom mesmo. E esse ele ficava meses para aquela ideia ser estabelecida. Não era que uma comunicação falava, mas ele era muito orientado. Ele era muito pelos Espíritos mesmo, para fazer esse trabalho. Então, na primeira edição, foram 501 perguntas. Vocês imaginam você elaborar 500 perguntas para fazer? De todos os naipes. Kardec é pesado. Quem leu Kardec sabe como ele é denso. Ele fez 500 perguntas. E aí ele troca o nome dele por Allan Kardec, que era uma vida que ele teve na época dos druidas. Tá? Então aqui, para não misturar a vida dele como pedagogo, a vida dele como espírito espiritual, ele vai ser Allan Kardec. Tá? Mas eles cutucavam Kardec sim, viu? Cada coisa que ele fazia, não dava boa, na próxima comunicação puxava a orelha dele. Aí teve 2 edições. Esse livro correu o mundo, teve polêmica, provocou protesto de padre, cientista cético. Ele viu ainda que não estava terminando esse trabalho, e na segunda edição ele faz 1019 perguntas, o dobro. Aí uma delas é o seguinte, o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? O bem reina na Terra, com entre os espíritos que vêm habitá-los, bons predominantes sobre os maus. Então, vocês veem que tudo isso, ele ia perguntando, ia abrindo. Ele falava assim, são vários países, né?
vários costumes. Ele ia perguntando desses outros países como é que funcionava isso. Vinham as respostas. Com essa segunda edição, ele instruiu no mundo o espiritismo, tá? Isso aí para vocês verem que a igreja fez. Isso aqui é uma foto da época, queimando livros, tá? Em Barcelona, ele tinha muitos amigos e os livros circulavam muito. Lá em Barcelona, um amigo dele, livreiro, pediu 300 livros espíritas. Antes de chegar lá, o padre, o bispo ficou sabendo, ele queria pegar de volta os direitos. Falei, tudo bem, não quer entrar em Barcelona? Me devolve os livros. Falei, não. Os livros são prejudiciais à fé católica, eu não vou devolver os livros. Falei, tudo bem, você não quer aí, me devolve, não vou devolver. Ele levou para a praça pública e queimou. O que aconteceu com isso? Ele foi avisado pelos espíritos para não fazer nada. Deixa que quanto mais persegue, mais cresce. Foi o que aconteceu. O grande impulso que teve na Espanha o espiritismo. Aí ele fala assim, ó, propiciar a luz a quantos buscam, pois com os que creem não alcançarei êxito. Ele está falando aqui com os espíritas do clero, ó. Não cometais violência à fé de ninguém, muito mais no que respeita ao clero, porque estareis semeando em terrenos áridos. Colocai a luz em evidência, para que enxerguem os que desejarem a ver. Não bateu de frente com a igreja. A gente sabe que o Oswaldo voltou, como Oswaldo Polidoro, Kardec voltou, porque ele não podia entrar em alguns pontos, porque podia provocar novas sangueiras. Ele, como Kardec, ele não foi em cima dos dogmáticos, ele dava fugido. Ele deixava o campo, o pessoal perseguia, fazia o que queriam e crescia. Porque o fenômeno independe das religiões. O fenômeno mediúnico independe das religiões. Então, assim, quanto mais a igreja pressionava, mais explodia. E ele não fez nenhum movimento frontal com a igreja, tá? E ele foi avisado para não entrar em alguns pontos, como o seu pai falou, porque a coisa podia piorar, tá? Seu pai comentou na palestra que não tem muita informação sobre Allan Kardec, só tem um turno dele lá na Europa, você não tem as informações. Quem que deu esse perfil? Foi a igreja? Por que não tem informação sobre ele lá? Não, eu fui para a França depois, eu falei assim, se eu falar em Kardec, ela falou assim para mim, é uma língua? Eu perguntei isso, falei assim, gente, eu não acredito. Na França, realmente assim, na Europa tocou muito. Na França foi muito sufocado depois pelo catolicismo. Vieram outras... o Kardec saiu do mundo, o governo da época, teve Napoleão, os governos que vieram depois eram muito associados à igreja. E assim, não foi uma terra que vingou. O Brasil agora, você vê, no mundo hoje, quem está vingando hoje é o Brasil, tá? Mas a gente espera que mesmo com tudo que vai acontecer, são momentos designados para aquilo, tá? A França foi designada para aquilo. Não ficou, mas ela fez o trabalho dela. Ele conseguiu disseminar isso. Veio um movimento para o Brasil. Então, assim, eu não sei dizer para você assim, por que não vingou lá? Eu acho que teve muita influência do catolicismo, porque a França é muito católica ainda. Se você olhar hoje, ela é. Tem protestante lá, mas tem muito catolicismo também, tá? Os Estados Unidos é mais protestante, mas a França ainda tem. Então, assim, quero crer que naquele momento foi lá e veio para cá. Hoje o Brasil que é a bola da vez. Mas teve muita perseguição. Acho que foi muito isso. Eu tenho uma percepção disso. Não, pode falar. O espiritismo, o Kardec, o Leão, é desconhecido, é trabalho da igreja e é feito das duas grandes guerras. Também. Ó, e há de notar-se que no início, Bezerra de Menezes, aqui no Brasil, fazendo uma sessão espírita, não era sessão espírita, dava cadeia. Não, Getúlio Vargas, não foi? Getúlio Vargas que queria pôr na cadeia. Eu estava olhando coisa da época de Bezerra, que foi perseguida pelo governo. Até Rui Barbosa. Sabe por quê? Se você pensar o seguinte, comunicação espírita, uma comunicação mediúnica, ela abre o céu, fala de verdade, se ninguém quer ouvir. Então, assim, você ter governos que apoiem isso, o Brasil, por que o Brasil é? O que o Brasil é? Sincretismo religioso. O Brasil é alguma coisa forte? O espiritismo, eu estava lendo agora o Divaldo lá. O que vigora, o que vinga no espiritismo hoje? Sincretismo religioso. O espírita topa qualquer negócio, ele está aqui, ele está ali, ele está colar, tá. Então, assim, é uma permissividade que você não tem confronto. Isso é bom? A gente fala assim, você deixa de falar muitas verdades, você acaba se subordinando também a algumas coisas dogmáticas que estão aí, algumas religiões formais também, você entra nos ritos. Isso aí é uma matéria na Veja, acho que foi eu. Veja, não, na época do ano passado. Falando isso, o novo perfil do espírita brasileiro. Ele vai em qualquer uma, ele está na quimbanda, ele está não sei o quê, está no católico, ele está...
Então, assim, você não cria frentes aqui no Brasil. Lá, o espiritismo é muito bem divididinho as coisas. E o clero, muito forte. E os governos eram muito associados ao poder do clero. Aqui no Brasil, esse jeito do Brasil, o Lula, sim, não, mas fez o que a igreja quis também agora. Então, assim, aqui é um pouco mais de permissividade, o que também não é bom para as verdades. O que é verdade, é verdade. A gente acaba fazendo Também pagamos o preço disso. Essa coisa do espiritismo está no ar. Isso aqui é muito bonito, porque foi uma expressão dele. O Kardec, ele fez várias viagens para fazer o quê? É um trabalho que o divinismo tinha que fazer, né, Sampaio? Ele fez um trabalho de consolidar a divulgação do espiritismo. Imagina, ele acabou de fundar um monte de livro, o Pentateuco, acho que acabou passando. Pentateuco Espírita, tinha vários livros dele. Ele viajava para propagar e consolidar a doutrina espírita. Ele cuidava dos grupos. Então, assim, Lyon, Saint-Étienne, ele falava, nenhuma parte se faz dela diversão. Para eles foi uma coisa importante, porque começou com diversão o espiritismo. Não se faz diversão, se ocupa de modo sério e com responsabilidade. Operários de Lyon, milhares de adeptos. Paris constitui a cabeça do espiritismo, o Lyon será o seu coração. E aconteceu isso com Lyon. Lyon, onde ele nasceu, tinha um motivo espiritual também para ser assim. Hoje, na época, ele falando, existem centenas de médiuns em todos os grupos e muitos são de primeira ordem. Ele tinha uma preocupação, vocês vão ver no livro dos médiuns, que vão falar aqui, a preocupação com a qualidade das comunicações mediúnicas, a qualidade do médium. Isso é um recado para nós muito atual. A gente faz comunicação com mais alto, muito mais nossa responsabilidade. Por quê? Porque a gente está falando diretamente com planos muito altos hoje. O divinismo, ele rasgou um nível, ou abriu um nível de comunicação, que nós temos que estar muito preparados para isso. A gente não sobe muito, a gente não consegue subir muito, e quando sobe, não consegue nem decifrar aquilo que está vendo. Então, assim, há que ter muito estudo, muito critério, muito discernimento, e ele fazia isso. Se os médios eram de primeira ordem ou não. Ele fez uma viagem tanto é Bruxelas, para divulgar Pentateuco Espírita e orientar os grupos. Olha o que ele falava. Vale mais, pois, existir em uma cidade 100 grupos de 10 a 20 crentes, onde nenhum se arrogue o domínio sobre os demais, do que uma única sociedade que a todos englobasse. Ele tinha um medo disso. Federação. Esse picado, onde todo mundo se coloca como igual e conduz bem, ele até falava. Isso para nós porque médium, a gente tem que tomar um cuidado para não subir a cabeça. Arrogância, vaidade, orgulho, que mais pega médium. Acha que está falando com o plano espiritual, tem autoridade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E ele tinha um cuidado, ele não via, mas ele tinha muito cuidado com isso aqui, ó. Por isso que ele viajava e orientava os grupos, né? Então, o espírito ele falou assim que propagou muito espiritismo depois do Pentateuco. Aqui eu peguei uma coisa bacana que saiu na volta de Jesus Cristo, né? Que lançou o livro dos Espíritos. Olha o que ele fala, os seus votos falam. Os encarnados festejavam o retorno, lá no plano espiritual, da excelsa doutrina do caminho, na época do Espiritismo. E o plano espiritual festejava a data comemorativa da renovação intelecto-moral da humanidade pelo conhecimento das verdades básicas. Isso aqui é uma descrição, como ficou o plano espiritual quando inaugurou o livro dos Espíritos, tá? Vários mestres falaram, não foram as sentenças do livro que motivaram as falas, mas sim o motivo histórico, o fato cíclico, a razão moral que determinou a reposição das coisas no lugar. Foram as palavras do Cristo, no tempo certo e por quem deveria fazê-lo com a devida autoridade. Portanto, como realidade histórico-profética, Kardec remontou a Jesus. Jesus sucedeu a Moisés, Moisés sucedeu aos patriarcas, eles remontaram em linhas gerais Enoque. Isso aqui é legal ver o que, ó. Isso aqui que eu vou dizer com Kardec é toda uma reposição, recolocação de trabalho milenar feito na Terra. Isso aqui é uma coisa muito linda de se ver. Só vou falar assim que os grandes reveladores não foram mais do que 10, né? Grandes espíritos que vieram nesse planeta. Então, Kardec foi o primeiro a formar, com os fatos observados, um corpo de doutrina metódico, regular, claro e inteligível, para todos, extraindo do amontoado caótico de mensagens mediúnicas os princípios fundamentais com que elaborou a nova doutrina. E aqui está o Pentateuco Espírita, ó. Vocês imaginam a bagunça que era? Todas aquelas comunicações, ele colocou tudo em ordem. Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e Obras Póstumas. Nós vamos estudar alguns desses livros aqui.
eu dou atenção muito grande para o Livro dos Médiuns, tá? Não percam a palestra, leiam o Livro dos Médiuns. É muito atual, viu? Aqui é aquela coisa dos espíritos, do que ele vai trazer, tá? A gente falou, mas o lema maior é: fora da caridade não há salvação. Aí ele fala que a crença na vida futura é um elemento do progresso. Isso aí é uma coisa importante, eu falei. Fornece a razão de ser dessas provas. O que a gente passa na encarnação nos dá ânimo para lutar contra o mal e nos ensina um objetivo maior. A sagrada, não falava aqui de voltar em Deus, mas só da importância de ter um objetivo maior na existência. Isso aqui falta, olha só, né, uma coisa tão básica assim: o que estou aqui, o que estou fazendo aqui, para quê e por quê, né? Para onde eu vou? Isso aqui é um dos motivos de desencaminhar essa humanidade, né? As pessoas tudo perdidas, né? Isso aqui já veio lá atrás, né? Mostrando os caminhos, não sei o quê. Isso aqui volta com Kardec, ele reorganiza, fala com todas as vezes o porquê, coloca no método, mostra as perguntas inúmeras que tem aí, e a gente está perdido ainda, né? Até hoje está perdido. Por quê? Porque as religiões, elas acabam, deturpam. É uma luta da verdade contra as religiões formais. É uma luta. É aquela coisa linda de Jesus: tenho muito para vos dizer ainda, mas vós não podeis suportá-lo agora. Porém, o Espírito da verdade, ele os guiará com toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, lhes anunciará as coisas que hão de vir. Isso aqui a gente vê que o Espiritismo e o Divinismo agora fala de verdades que nunca antes foram faladas. E é importante para o processo de conscientização nosso. Muito linda essa frase de Jesus. Uma doutrina viva, importante agora. O Kardec fala isso. Não será mais letra morta, porque todos a compreenderão e serão incessantemente levados a pô-la em prática. Isso aqui é outra coisa importante do Espiritismo. O Espírito tem autoridade só quem tiver por base da lei. O Espírito só tem autoridade quando de fato vive a lei, né? Se você não vive a lei, você não é autoridade. Mas o que ele fala? Que não há mais letra morta, porque a todo momento vem comunicação mediúnica, que a gente põe em prática os preceitos do Evangelho, que é Jesus. Te lembra o quão é importante você viver a lei. Lembra o quão é importante viver sempre Jesus. A revelação é para isso: advertir, ilustrar e consolar. Pôr a gente no prumo, sabe? Você está indo para cá, vem a revelação e te coloca no prumo de novo. Para que tem? Doutrina viva, não é morta, não é dogmática, não é em cima de paus e pedras, é uma doutrina viva, uma lei viva. Isso é o maior recado do Espiritismo e de todas as verdades antigas, porque isso aqui não é novo, né? Aqui ele fala sobre a lei de Jesus. Isso aqui mostrar que Kardec não estava desalinhado daquilo que foi trazido lá atrás por grandes espíritos. Tudo aqui, ele fala que Jesus não vai destruir a lei, fala que não vem, como Espiritismo, não vai destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Nada ensina em contrário ao que o Cristo ensinou. Antes envolve, completa, explica em termos claros para todos. Tudo quando isso foi dito sob forma alegórica. Ele acaba com aquela coisa de bruxaria, magia. Acabou isso também na época de Kardec. Ele fala assim: não existe isso. Leis, elementos e fatos. Coloca Jesus também no lugar que tem que ser colocado. Então ele não disse nada diferente do que Jesus também dizia, né? A gente fala: não, Kardec é uma coisa, Jesus é outra. Não. Aqui, aquela coisa que não começou com Kardec, o batismo, né? Esse contato mediúnico. Dos frutos daí derivados, de liberdade, traduções de livros, houve a custa de vir Kardec, acompanhado de muitos companheiros, de novo Pentecoste, a grande exposição mediúnica dos meados do século XIX. Era apenas o retorno do batismo de revelação e espírito, tal como se acha exposto no capítulo 2 de Atos, que fora graças. Então a gente vê assim que, graças àquilo que o Sampaio falou, das liberdades, do contexto do século XIX, é que Kardec pôde vir e fazer o que ele veio fazer também. Tá? Não veio sem um contexto, sem um momento apropriado, o espírito não faz nada, né? O Kardec desencarna, ele era muito metódico demais da conta. Ele ficou os 2 últimos anos dele se dedicando a organizar a doutrina, organização do espiritismo. Então ele fez assim, elaborou um programa organizacional de propagação. Ele queria muito a estruturação de uma espécie de comunidade espírita que seria construída em um terreno de sua propriedade.
Até ele queria fazer um asilo, ele tinha umas casinhas, falou assim, vou fazer uma casinha aqui, um asilo, e essa casinha aqui eu vou morrer, ele falava. Mas ele queria deixar alguma coisa de doutrina também. Ele desencarnou aos 105 anos de aneurisma cerebral. Em seu túmulo no cemitério de Père Lachaise, em Paris, há uma inscrição que sintetiza a concepção: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. E tudo ele fala da lei, que é essa lei que ele estudou. Completou a obra Kardec? Não completou a obra Kardec. Isso que dá dó quando você vai estudar o Espiritismo. Ninguém fala disso, né? Quando você vai estudar o Espiritismo, você entra na Federação Espírita, você entra no site do Divaldo, você entra em tudo que é coisa, a SEI, a USE. Ninguém fala disso. Ninguém fala que Kardec não terminou a obra. E que ele teria que voltar para completar a obra. Ninguém fala isso. Isso cabe a gente que conhece muitos espíritas complementar os dados, tá? Porque não falam. E ó, isso aí foi falado mas a verdade não será conhecida e recebida senão depois de muito tempo. Tu não verás nessa existência, senão na aurora da tua obra. É preciso que tornes a vir reencarnado no outro corpo para completares o que tens feito. Então terás a satisfação de ver em plena frutificação a semente que espalhaste. E isso, quando eu abri hoje para o Espiritismo, no mundo, era um pouco isso aqui, ó. A satisfação de ver em plena frutificação a semente que espalhaste pela terra. O Espiritismo está aí, a gente precisa completar com o divinismo. Mas ele deixou um caminho muito aberto para o divinismo, precisa ser completado. Segundo anúncio, por um pouco, não ficarás muito tempo entre nós. É necessário que retornes para terminar a tua missão, que não pode ser rematada nessa existência. Se isso fosse possível, não terias daí de modo algum, mas é preciso suportar a lei da natureza. Ele estava com 65, mas ele estava exausto. Ele trabalhava, acordava 4h da manhã e ia dormir meia-noite. Ele trabalhou muito, Kardec. Serás ausente durante alguns anos e quando voltar, será em condições que te permitirão trabalhar desde cedo. Quem fala do Polidoro vai ver o quão cedo o Polidoro trabalhou. No entanto, há trabalhos que é útil que termines antes de partir. É porque te deixaremos o tempo necessário para acabar. E ele intuía já que estava terminando a obra dele. Aí Kardec não entrou no Atos, Epístolas e Apocalipse, porque isso ia custar verdades que o tempo não comportava, tá? Aí ficou para o Brasil do século XX dar cabo da tarefa restauradora em termos de consolidação da restauração. O Brasil é a complementação em conta da obra, aquela frase, a gente fala com beleza sobre isso, né? Porque o Brasil tem, todo mundo que estava com Kardec ali, boa parte está aqui hoje. Então, para nós, aí é até fácil ver o Kardec, porque muitos de nós viveu com Kardec naquela época. E vem junto com agora o Cristo Elias, nesse trabalho que é de grande responsabilidade, consolidar a restauração, tá? E aí tem os dois, Kardec e Polidoro, e isso foi bombardeado na internet. O pessoal vê esses dois juntos e fala assim, quem é que fez esse sacrilégio por Kardec com Polidoro, que já tem crítica do Polidoro, que tem de crítica contra o seu Oswaldo também, como é? Então, Moisés afirmou que viria um outro para continuar a obra. Informativo. Cristo afirmou que muito tinha a dizer e não disse, porque os contemporâneos não podiam compreender. Na codificação está afirmado que suas verdades representam as primeiras palavras de uma sabedoria que ninguém sabe quando será dita a última palavra. Kardec foi afirmado que não completaria a obra restauradora, devendo voltar. Portanto, evitem os falsos pudores e as manias de donos da verdade, que livra, porque o amai-vos uns aos outros jamais endosará farisaísmo qualquer. Isso aqui é o Oswaldo Polidoro falando de Kardec dele, tá? Então, foi uma pálida ideia que eu trouxe aí de Kardec. Você quer falar alguma coisa, fazer algum comentário? É muito extensa a obra de Kardec, é muita coisa, mas assim, tudo que eu vi de Kardec, eu vi assim, o quão vale a gente ter, para poder estar participando de encontros espíritas, o quão cabe aos divinistas conhecer as obras de Kardec. Não é muito fácil? Não. Mas por isso está tendo esse curso aqui. O curso é para subir a barra da gente em termos assim, que vocês conhecem o Espiritismo. Porque as obras do Kardec são muito ricas. Eu passei aqui a vida dele rapidamente. Vale a pena agora, os próximos, estudar os livros. E o Livro dos Médiuns, para mim, é um livro de cabeceira da gente.
tá? Tem muita coisa prática que a gente faz aqui no divinismo que a gente tem que lembrar as coisas que o outro falava, que Paulo falava de Tarso, que Kardec fala, e que a gente tem que ter esse cuidado, porque os céus estão muito abertos para a gente. Mais do que em qualquer outro momento da humanidade, os céus estão muito abertos e a gente tem que saber fazer muito bem os contatos mediúnicos, com responsabilidade, com discernimento, com estudo. Senão fica complicado, tá? Oi, fala. Não, a minha dúvida é porque depois do Kardec, que foi um espírito, na encarnação como Kardec, que perguntou, tirava as dúvidas com os espíritos e tal, por que não existe no divinismo um trabalho parecido, onde uma reunião que você possa também tirar suas dúvidas com os altos mentores, até pelo fato de ter o Polidoro, Jesus, para poder... Bom, isso cabe a todo mundo responder, não a mim não. Eu fiz uma sessão aqui que a gente fez, o Sampaio fez uma época, reuniões de bastidor. Eu sempre acho muito válido isso, porque a gente sempre tem que estar afinando, a gente que está aqui na frente, com o público leigo, tem que estar afinando, tem que estar muito bem afinado, muito bem entendido algumas coisas, para fazer um trabalho bom. Então, assim, eu acho que é para parar esta e para saber mais. Então, o seu Oswaldo fazia isso, não lembra, Sampaio? Na tua casa, a gente fazia sessão, a gente fazia reunião com o seu Oswaldo para conversar de doutrina. E era um luxo, né? Era um luxo. Isso aí. Como divulgar, como isso aí crescer sem perder a consistência, sem perder a essência do trabalho. A organização do divinismo é uma coisa muito difícil, né? Acho que quem está aqui fazendo essa parte administrativa não é uma coisa muito simples. O divinismo está adiantado no espaço e no tempo. É difícil compreensão para quem não sabe. A gente está aqui e faz esse curso para subir nossa barra, porque a gente tem que saber mais, entender mais, para poder passar mais. Não é uma coisa fácil. Se entrega o Evangelho Eterno para um leigo, você tem que explicar muito. Você tem que ter dado outras obras, ou ter estudado outras obras para poder esmiuçar para ele. Então, é assim, é um trabalho que precisaria mesmo, a gente está muito mais organizado. Por falta de tempo, por mil motivos, acabou ficando mais rarefeito isso. Mas eu concordo com você que é fundamental a gente poder conseguir se unir, tirar dúvida e melhorar o nosso nível de atendimento aqui também. Né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa, quer completar, porque eu acho que é um desafio para o divinismo como estará daqui a 30, 40, 50 anos. Isso aí cabe, em umas palestras próximas aí, que vai discutir divinismo, Kardec ele teve uma preocupação de escrever tudo. A revista espírita, como fazer as reuniões, quem é o chefe, quem não é o chefe. Ele escreveu que não haja príncipe entre vós. Ele escreveu tudo isso. Quando eu desencarnar, não quero que tenha um substituto que fique no meu lugar. Ele teve tudo isso. O seu Oswaldo, ele passava muitos recados. Combatia demais as religiões, qualquer tipo de dogmatismo entre nós. E falava aquele 27 também, não haja príncipe entre vós. Então, ele passava muito recado. Agora, cabe a gente fazer esse trabalho acontecer, entendeu? Não é fácil, não. Eu acho que nos falta uma organização. Eu acho que falta sim. Né? Infelizmente. Eu acho assim que... Eu falava para o seu Oswaldo assim, mestre, para quem a gente deve mandar as coisas? Um desespero. Levar assim, filha, o Apocalipse está aí e vai sacudir. Porque a gente fica tentando fazer alguns trabalhinhos e às vezes você não consegue muito resultado, né? Mas se a gente tivesse o divinismo mais coeso, sem tantas diferenças, a gente já está mais forte. O que acontece às vezes é que nós no divinismo estamos tão fortes como poderíamos estar. E ele tinha um trabalho de viajar e orientar os grupos para que se fizesse dentro dos preceitos morais maiores. Ele tinha uma preocupação de não é vigiar, mas de orientar de perto os grupos. Ele vivia viajando. Por quê? Porque nós somos seres humanos falíveis. A revelação tem esse trabalho hoje. A revelação, ela dá uns toques na gente. Mas depende do médico também. Então você vê como a gente também fica numa posição, tem que estar muito bem a gente também, para receber comunicação alta, senão você não recebe. É um trabalho complexo, mas está na nossa mão. Ninguém tira. Aquelas reuniões de Sampaio no final do ano, trabalho está na nossa mão. Temos que fazer acontecer. Tem que arrumar tempo. Tem que dar um jeito, cara, porque esse trabalho de Kardec foi um trabalho, diria para você, de tudo que eu vi, foi o mais bem feito. E aí nós estamos com o divinismo agora na mão. A organização nossa não tem nesse nível aqui, não. Temos conhecimentos maiores, temos, do que tinha Kardec. Temos comunicações maiores até, eu acho. Mas não temos a organização que tinha antes do Espiritismo. Por isso que pega carona, o Sampaio, no que tem Espiritismo hoje, e nós vamos junto, convidando a dar um passo a mais. A gente não cria uma estrutura paralela. A gente pega o que tem hoje e insuflamos os espíritas, porque eles estão muito bem organizados. Né? Fazer um outro movimento paralelo igual eles, a gente tem que somar eles. Então a gente vai
Mas eu estou falando bobagem, mas acho que essa é uma ideia que a gente estava tentando ser inteligente nisso. Não criar outro movimento, mas ir pegando e disseminando as verdades divinistas, convidando eles. Né? Bom, é isso. Quem quer falar mais alguma coisa? Sampaio quer falar? Não, obrigado, já falei semana. Estou com preguiça hoje. Quem quer falar alguma coisa? Ninguém? Uma coisinha. Oi. O Paulo, uma vez, perguntou para o Dr. Paulo, quem é Jeová? E ele respondeu assim, é outro nome que deram para Deus. Ele respondeu assim. É outro espírito também, graduado, mas é outro espírito, né? A gente tem muita coisinha, né, que a gente tem que ir colocando no lugar, né? O seu Oswaldo era catedrático, assim, dava cada paulada na gente que não tinha muita conversa não, sabe, já. Alguém mais quer falar? Tânia, só para completar isso que você acabou de falar, realmente a ideia nossa é essa. Não fazer um movimento feminista paralelo ao espírita, né? Aquilo que você acabou de dizer, vamos tentar penetrar dentro do espiritismo, convidando os espíritas a subirem um degrauzinho, como você falou. Eu acho que o movimento melhor nosso é se preparar para fazer isso, através dessa publicação de orações em jornais, revistas, penetrando na mídia. Para isso precisa ter gente muito capacitada e ter recursos que ainda nós não temos. Então, tem que subir a barra, né? É uma responsabilidade individual, né, Sampaio? É uma coisa que tem que... paralelo, né? A impressão que o espiritismo é uma coisa, o divinismo não é outra. Não, o divinismo é a complementação do espiritismo. Lá foi o início e aqui é o término. Só que tem que consertar algumas coisinhas, porque o Kardec, tendo trabalhado com mais de 1000 grupos, espíritas, médicos, etc., colheu informações de todos os níveis. E não colher as informações, os espíritos de nível um pouco mais baixo deixaram na codificação lacunas, né? algumas falhas. E que nessa encarnação ele veio corrigir, por isso eu disse isso várias vezes. Então o segredo nosso é tentar participar junto ao centro do espírito, penetrando o indivíduo paulatinamente. Para isso, precisa de bons apóstolos da verdade. Gente muito preparada, muito conscientizada para exercitar esse trabalho, coisa que ainda nós não temos. Lamentável. Falta subir a barra porque o Kardec, você vê, todo espírito aí, eu falo de qualquer pessoa que eu encontre, eles estudam demais. Olha, estou para ver algum espírita que não estudou tudo do Kardec e continua estudando e não para de estudar. Quando vem a gente, eles dão um banho na gente às vezes, muitas vezes, porque o que a gente sabe? A gente fica na obra do Oswaldo, mas tem muita coisa para saber lá atrás. E eles estudam pontualmente algumas coisas. É curso, é aula, não pode faltar. Eles são rigorosos, até demais. Cria-se aí as tabelinhas humanas, cria-se, que minha sogra é. Então faltou uma vez já, tem que refazer não sei quantas aulas, mas eles são obrigados a estudar. E a moral deles é impecável, viu? Eles têm assim, um trabalho de caridoso muito forte. Então, eu acho que a gente tem que ser mais disciplinado. Mais comprometido com algumas coisas, porque lá eles cobram ferreamente, a gente não cobra porque não é mais momento disso, mas está na nossa consciência fazer um bom trabalho. Então assim, tem muito o que fazer? Tem. O Sampaio algumas vezes a gente foi em rádio falar, tem muito trabalho, em termos de divulgação, a revista espírita do Kardec durou acho que quase 10 anos e ele mandava para todo mundo ali que estava envolvido, era uma corrente muito forte de conhecimentos. O jornalzinho que a gente faz, não chegava mas assim, ele tinha uma preocupação de escrever tudo que tinha de principais dúvidas do pessoal. Então, era um instrumento de iluminação, das mentes e tal. A gente tem parcos recursos e, pior do que isso, parcas pessoas, assim, recursos humanos. Então, há que se ter realmente um compromisso muito grande em estudar e levar com afinco tudo aquilo que recebe de informação. Curso, palestra, vai fora, vai participar de um curso, pergunta, se envolve, passa, é uma inteligência que a gente tem que ter para ir passando o divinismo. Tem que ter inteligência, porque em alguns momentos você consegue passar. Fala com o cientista, fala com o professor, tem que ir passando. E quem sabe começa, me explica melhor isso, de repente faz uma palestrinha. É um trabalho nosso, Se a gente pudesse reunir aqui para ter mais força, melhor. Tira a força daqui,
para fazer o pequeno lá fora. Mas isso aqui que a gente está aprendendo a fazer com esse trabalho. É estar aqui, saber mais, tirar dúvida, aprender mais, ler, ir para casa. Estudar a obra de Kardec não é só vir aqui assistir, não. Tem que ler as obras de Kardec. Acho que a premissa de participar de um estudo desse é ler as obras de Kardec. Porque aí você vem preparado para a pergunta. Você vem preparado assim, pô, mas eu li o livro lá e não entendi aquilo. E aquilo eu também não entendi, mas por que ele fez isso? A gente tem que ler antes. A gente assim, é bom ouvir, mas vamos se comprometer mais, porque nós vamos ter que falar. Isso aqui é preparo. Isso aqui é preparo para o que vai vir pela frente. Não é para o que vai vir pela frente. Preparo, porque se a gente não estiver preparado, quem que aguenta lá? Ser vanguardeiro, ser locomotiva e não ser vagão. Então, assim, a gente tem que estar mais preparado. E nisso, a gente tem que se preparar. Não tenho tempo? 1 hora por dia, uma hora por semana, leiam livros, estudem, perguntem, se envolvam e façam. Não é só teoria também, né? Não é só teoria. Mas, essa parte intelectual, a gente tem que ter um básico. Um básico, pelo menos. Né? Senão fica muito... Tá? Na verdade, o que eu sinto é que a gente tem um suporte espiritual muito grande, que a gente não usa todo esse Não usa. suporte espiritual que a gente tem. Por falta de suficiência nossa também. Por falta de suficiência nossa. Os apóstolos não necessita ter um eixo, alguém que coordene isso. Eu acho. Alguém que oriente cada um que Eu fazer. acho, No trabalho é assim, não é? A gente vai fazer um trabalho, vai fazer um planejamento estratégico, não tem que ter um líder. E outra questão, esse livro do Evangelho Eterno não pode ser distribuído em livrarias espíritas? Pode. Eu tenho certeza de que Com certeza. esse não é problema. É que esse trabalho foi feito muito já, né? Acho que bibliotecas, livrarias. Eu teria explicado 2 horas isso aí. Bom, a gente pode fazer, depois de acabar aqui, a gente pode ter umas conversas, mas eu concordo com você. Se não tiver, assim, se tiver alguns mentores, a coisa não anda. Não anda. Fica disperso, a coisa não acontece. Só a orientação espiritual é maravilhosa, mas aqui também nesse plano. Porque eles dependem da gente para fazer muita coisa também, né? Fica uma... Olha, sobre esse assunto que você diz, é o seguinte. O Voltaire dizia, os livros comandarão o mundo. Tá certo. Essas obras que nós conseguimos editar, nós temos que colocar nas livrarias. Como já foram colocadas. Acontece que a gente precisa ter mecenas, patrocinadores. Se nós não tivéssemos mecenas para arrumar aqui, nós não teríamos esse local. Certo? Houve, há alguns anos atrás, um mecenas que surgiu. Nos favoreceu muito. Ele montou uma organização editorial muito boa. Nós tivemos um painel, banners em vários locais, nas avenidas de São Paulo, concursos, outra coisa. Editamos obras, colocamos nas livrarias. Acontece que essa fonte se mecenas resolveu comprar Ferraris, Maseratis. Isso está correndo aí nos autódromos do mundo. Nós perdemos. Agora nós estamos nos preparando para ver se surgem novos mecenas para a gente retomar esse trabalho. Já foi feito. Houve uma bolha, tá? Foi bolo de galinha. É que eu concordo com ele, assim, que às vezes não precisa ter muito dinheiro, né, mas organizar melhor o trabalho, né? Às vezes assim, concordo com isso, quanto mais dinheiro, mais alcance tem mesmo. Mas aqui nesse miúdo que nós estamos aqui, a gente podia se organizar melhor, né? Acho que isso aí de fato podia. Nós estamos nos preparando para que surjam novos mecenas. Mas com referência aos apóstolos perdidos, esse ponto, está faltando esse eixo, né? O Kardec fez então 10 anos a sua revista no século XIX. Quem é que coordena aqui? A gente tem reunião às vezes de um centro. Mas lá ele tinha também, viu? Tá faltando Ele esse enfrentou centro muito. central que determine todo mundo fazer. Agora eu quero isso, agora precisa fazer isso, agora montar estratégias. Olha, se você viu o nosso jornal, você viu o nosso jornal? Nosso jornal está no 14º número. Quem escreve o jornal? Ela e eu. Nós dois é que escrevemos o jornal. Ela é jornalista e eu escrevo as coisas. Outro dia eu falei de fazer esse jornal, falei para o Ministério, de fazer na internet, que é um meio gratuito. Dá para fazer, simplesmente pode pôr na minha, onde eu tenho meu site, e
que distribui isso, ou multivinismo.org. Por que não faz? E é só passar isso aqui, está escrito. Pode fazer. E distribui para toda parte. Isso aí mesmo. Todos aqueles que puderem colocar. Mas cada coisa a gente fica pedindo licença. Será que eu não Não, fazer isso? você pode muito conversar, trocar ideia. Claro, claro. Olha, o que ela disse agora há pouco. O recado do seu toque é o seguinte: que não haja príncipe em Israel. Então não existe um líder, não existe, e nem queira alguém querer decidir. Agora, existem algumas coordenações, algumas coisas assim. Trocar ideias você pode, e se você quiser realizar esse trabalho e colocar exatamente aquilo que ele fez, no site, por favor, faça. Mas é muito divino tudo isso, e todo mundo que está aqui, né, teve um pé lá, né? Ninguém está aqui à toa, todo mundo já teve os conhecimentos anteriores, é que tem que pôr realmente para funcionar essas ideias, ninguém está limitado não, tem que pôr para funcionar as ideias, e com essas aproximações, com essas amizades e tal, a coisa vai acontecendo, mas que nós temos condições de fazer mais, temos, isso não tem a menor dúvida. E aí cabe a cada um na sua essência, falar, putz, tem que fazer tal coisa, tem que ir para lá e tocar o barco. Tem pessoas aqui que podem ajudar, né? Cada um nas suas áreas aí pode ajudar, né? Mas acho que falta mesmo. Eu fiz um e-mail aquela vez lá de fazer alguns grupos, a gente pode retomar essa ideia, né, Alexandre? Que eu mandei para o Sampaio, a gente fazer uns grupos, a gente pode conversar depois sobre isso. Gente, vamos encerrar, depois a gente continua? A gente continua a conversa, não? O pessoal está todo mundo querendo sair e está preso aqui. Vamos lá, quer fazer a finalização? Gente, obrigada, viu? Vocês terem me aturado tanto tempo.